Mateus capítulo 24, do versículo 3 em diante. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido de todos, né? Que é o sermão escatológico de Jesus a respeito da sua vinda, do seu retorno. A gente precisa ter em mente que o povo de Deus, os cristãos, consideram esse tempo de retorno a partir do ministério de Jesus. Jesus veio, ele pregou, ele inaugurou o reino, e certamente ele vai voltar. Mas o que nós precisamos refletir é que esses últimos dias, o tempo, ele seria marcado pelo engano. E isso é algo muito, muito preocupante, porque só existe uma forma de nós não sermos enganados: é nos tornarmos conhecedor do assunto no qual a gente ainda tem dúvida ou a gente desconhece. Tudo que nos é novo, nós temos a tendência a acreditar. Só que a pessoa prudente, ela vai ouvir aquela novidade, ela vai averiguar, ela vai indagar para ver se aquilo confere ou não. E nós precisamos ter isso dentro dos nossos corações. Porque senão o engano ele toma uma forma muito grande. Ele acaba entranhando, ele acaba tomando posse e a gente acaba se perdendo no caminho. Ainda que haja boa intenção e sinceridade, mas se o engano dominar, não tem jeito. E Jesus ele fala muito do engano aqui, principalmente no retorno dele, porque os discípulos, ele falou que ele iria voltar, então ficaram com aquela dúvida: Senhor, quais serão os sinais da tua vinda, quais serão os sinais do fim dos tempos, do fim do mundo? Isso é algo novo, a gente não conhece. E as palavras de Cristo foi a seguinte: vede, ninguém vos engane. Então a gente precisa ter dentro dos nossos corações, e a gente precisa ter respostas. E só tem um meio de encontrar isso, através da verdade que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, está ali. Isso é muito complicado porque a gente vive, principalmente nos nossos dias de hoje, as pessoas elas pregam o resultado. Elas não anunciam o processo. E isso é enganoso. E isso é muito comum entre nós. É muito comum a gente ouvir a pessoa falar assim: praga nenhuma chegará na minha tenda. Beleza, está escrito, praga nenhuma, Salmo 91. Só que há um processo para que isso se cumpra e aconteça. É em qualquer um que essa praga não vai entrar? Não, o versículo 1 diz: aquele que está escondido no esconderijo na sombra do Altíssimo. Ou seja, não são todas as pessoas que
que serão guardadas. Mas se eu falo que ele vai te guardar, eu estou te enganando. Eu estou te contando um resultado, não um processo. É muito comum a gente ver as pessoas dizer o seguinte: Deus vai te abençoar. Isso é um engano. Se eu esquecer o processo, qual o patamar que eu preciso estar, qual é a conduta que eu preciso ter para que Deus de fato me abençoe? Então hoje nós vivemos um anúncio do resultado. Isso é ruim. Que Deus vai conceder o desejo do teu coração. Está escrito, aí a pessoa, para poder confirmar e validar, ela diz, está na palavra. Tudo bem, está na palavra. Você não pode tirar um pedaço e esquecer um todo. Há sempre um processo. E isso é muito evidente. A gente tem o livro de Jó, que é um livro que expressa muito os processos. Se você pegar o livro e falar assim, e você olhar o capítulo 42 que diz que Deus multiplicou, deu em dobro a Jó, e só ficar ali, você vai ficar maravilhado. Deus está escrito que Deus deu em dobro para Jó. Deus vai dar o dobro para mim também. Então você tem que pegar todo o percurso da história. O que aconteceu com Jó, o que ele viveu, o que ele passou, o que aconteceu para chegar no fim e acontecer aquilo. Então, nós precisamos entender que é um processo, tanto para o fim, como um processo para muita coisa. E sabe o que é interessante? Que dentro do processo, se Deus estiver ali, a gente consegue construir uma história bonita. Às vezes nós queremos pegar exemplos de pessoas, Davi, mas Davi foi Davi, você é você, eu sou eu. Davi teve a história dele, está escrito aqui, claro, nos ensina. Mas eu não sou Davi. Eu tenho que viver a minha história, eu tenho que viver o meu processo. Eu tenho que viver a realidade, e isso é importante. Porque eu entendo, eu posso pegar o que Deus fizera com Davi, a história de Davi, maravilhoso. Se eu me enquadrar naquele modelo que foi Davi, beleza. E vou tentar fazer igual, o resultado ele vai acontecer. Mas quando a gente vê Davi, vê a história de Davi, vê a época de Davi, vê tudo de Davi, a gente traz para a realidade de hoje, não tem como se comparar. Não há como a gente comparar um ao outro, cada um tem a sua singularidade, ninguém é igual a ninguém. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é a verdade. Mas nós também precisamos extrair essa verdade e viver a nossa verdade. E não se enganar através da verdade de Deus. Então quando Jesus fala assim, você não tem domínio sobre isso. Vede que ninguém vos engane. Porque essa é a arma de Satanás. Satanás trabalha na nossa ignorância. Naquilo que eu não sei, ele cola e tenta me persuadir e me enganar. Ele não vai apresentar uma coisa que eu vou rapidamente refutar. Não, ele vai florear uma coisa excelente. Ele vai montar um negócio muito bonito. Que como eu não tenho domínio, não conheço, eu vou olhar assim, isso é muito bonito para mim. Engano. É igual essa realidade de evangelho de hoje. Não podemos pegar o resultado. A gente precisa olhar todo o processo, toda a coisa. E entender que Deus não muda. Deus é poderoso. E Deus vai trabalhar na nossa vida, naquilo que a gente vive. A questão é, ninguém quer passar esse processo, como diz no linguajar mais popular, ninguém quer passar o deserto. A gente já quer dedicar direto para a bonança. Isso é muito ruim. Porque acaba o cristão se acostumando em buscar esse resultado e muitas das vezes ele vai se frustrar. Porque o resultado não vem, porque ele não passou o processo. E isso aqui que Jesus fala para a gente entender, estou fazendo um paralelo, porque estamos falando da vinda dele, é um processo dessa vinda. Mas eu estou trabalhando esse engano, porque isso é muito relativo também à nossa vida. Se eu me enganar, quando ele voltar, não vou ser participante disso. Então eu não posso permitir que o mal me engane, só posso vencer esse mal com a verdade. Tudo precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Mas às vezes a gente tenta esquecer isso para se deslumbrar em outras coisas. Então, toma cuidado para que ninguém te engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Ponto. Então a gente vê que não é uma coisa que alcance é pequeno, não, é muito grande. É por isso que a Bíblia fala assim, o apóstolo Paulo diz, eu não me surpreendo, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E como é que eu vou saber então distinguir se aquilo ali é o mal transfigurado ou é aquilo de verdade? Com a verdade. Com a questão
da visão de que a gente precisa conhecer, a gente precisa alcançar, a gente precisa ter essa intimidade e contato com Deus, para que Ele possa mostrar para nós o seu caminho, a sua verdade, a sua palavra. E entender que não há caminho, não há atalho para isso, não tem atalho para isso. Não existe atalho. Pode doer, pode às vezes não ser o momento melhor possível, mas nós precisamos entender que nós precisamos estar na verdade e não ser enganados. E esse engano vai arrastar muita gente, por causa da ignorância. Ignorância que eu digo não é a ignorância de não buscar conhecer, de depender de alguém de esperar que alguém faça, e de não ter isso dentro do coração. Poxa, eu não quero conhecer um Deus superficial de que o outro falou. Eu quero conhecer um Deus de vida, de experiência, de tato, de contato. E é isso que tem que estar dentro dos nossos corações, porque Ele vai voltar, Ele vai buscar os seus. Mas o engano está aí, e vai conseguir alcançar a muitos. Aí você vê as pessoas, elas vão a Deus em busca das coisas da terra, engano. Que Deus vai me dar isso, que Deus vai me dar aquilo, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu sou protegido, eu sou guardado. A gente precisa repensar. Igual eu digo a questão do resultado. Que Deus vai fazer tudo para mim, mas nós realmente, quando fazemos uma análise na nossa vida, nós temos uma vida de conformidade com a verdade de Deus? Então como é que eu quero o resultado dele? E é essa a questão. As pessoas, não, que Deus me guarde, mas como você está em Deus? A sua vida é condizente com a palavra de Deus, você está praticando o que Deus quer que pratique? Eu não estou não, então como é que Deus vai cumprir isso? Mas como ela está sempre ouvindo que Deus vai fazer, Deus vai alcançar, ela vai se frustrar porque não vai acontecer. E se porventura alguma coisa se realizar, tem que ver se realmente é Deus que o está realizando ou não. Porque nós sabemos muito bem quem é o Deus desse mundo. Então aqui, esse engano que vai arrastar muitos, tem que estar muito alerta nos nossos corações do cuidado. Tenha cuidado com o engano. Certamente ouvireis falar de guerras, aqui é o processo. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, esse processo, a gente está vivendo isso desde quando Jesus deixou esse mundo. Rumores de guerra, e guerra não é somente aqui, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, teve outras inúmeras guerras no passado. Muitas coisas aconteceram. E muitas ainda hão de acontecer. Isso é o princípio de dor, é o processo que o cristão ou o homem vai passando, vai vivendo, para que ele possa acordar que ele precisa de um Salvador. Mas é o princípio. Então achar que, eu creio em Deus e tudo vai dar certo, é um engano. Nós vivemos o princípio das dores. Então é muito natural a gente, às vezes, ter situações, a gente nos vê encurralados diante delas. Seja por causa da dor, por causa da tristeza, isso aí faz parte da vida humana. Mas se temos um Salvador, nós temos um escape poderoso, que é Deus. Então, tudo isso tem acontecido desde então, acontecia antes. Mas então ele não vai voltar agora. Ele pode vir, ele pode retornar. Isso aí é fato. Cristo está vindo, mas nós estamos vivendo o princípio das dores, é um processo. Então, se eu estou no princípio das dores, eu preciso entender o que isso é. Preciso caminhar nesse mundo acreditando em Deus, buscando a Deus, buscando se santificar, buscando se consagrar a Ele, para que realmente eu possa viver o que Ele tem e não ser enganado. E uma das coisas mais interessantes é o cristianismo fácil, né? Não existe cristianismo fácil. Cristianismo não é fácil. Se é fácil, não é cristianismo, é engano. E se eu estou preso às promessas e não viajo em todo o processo para alcance delas, eu estou me enganando. É por isso que a gente vê muitos cristãos largando a fé. Porque ele entra na fé em busca dos resultados, mas em nenhum momento ele quer passar aquela trajetória para alcançar. Aí como a coisa que fora prometida ser instantânea,
ela não ocorre, aí a pessoa se frustra. Deus tem todo o poder para fazer e não fez agora, então não quero ele. E é assim que as coisas são. Hoje as estatísticas dizem que o número de pessoas que são desviadas é igual ao que está crente hoje, ou a maior. Então você vê o tamanho de gente que já entrou no evangelho e já saiu porque se frustrou. Talvez pela conduta de alguém, talvez, muitas vezes por causa desse cristianismo superficial. Ela não conseguiu entender que ela precisa buscar a Deus acima de tudo e o resto lhe será acrescentado. Ela não entendeu que ela vai passar os processos, mas se Deus estiver ali, a glória dele acontecerá, porque ela vai passar processos, crendo ou não crendo. É princípio de dor. Então, o engano ele é muito presente. A gente precisa enxergar. E diz: então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui vai se cumprir, não é naquele que diz crer, é no verdadeiro servo de Deus, é no verdadeiro cristão. E muitas das vezes essa tribulação, esse ódio, essa morte, talvez não venha nem de fora, vem de dentro muitas das vezes. A gente vê, a história diz quantas pessoas a igreja medieval matou dentro de si. Porque a pessoa pensava diferente, esse é um herege, vamos matar. Quantas guerras aconteceu dentro do meio de muitos que se levantaram contra o que era errado e foram mortos por isso. Não precisa ser uma perseguição de fora, até porque hoje a igreja moderna é muito liberal, ela é muito parecida com o mundo. Somente aqueles sinceros e verdadeiros que vão viver essa tribulação de estar levando o nome de Jesus, o resto. Vai levando e assim vai. Então isso aqui se cumpre, é um processo também. Um processo da vida do verdadeiro cristão, padecer pelo nome do seu Senhor. Por ir na contramão do mundo. A gente vê que não são todos. É mais fácil a gente entrar na onda e não ter problema do que você querer levar a sério, não importa o que vier a acontecer. Cristo. Então, esses vão ser odiados. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos, ao engano de novo. E a gente vê que tudo isso é a realidade hoje. A traição, o ódio, o escândalo. Mas vão se levantar muitos falsos profetas, que vai enganar muito, e por se multiplicar essa iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, se esfriará. Então a gente vê se cumprir essa verdade nos dias de hoje, né? Jesus, ele se apresenta para nos salvar. No entanto, há muitas vozes para nos persuadir e muito engano para nos engodar. E como a gente não sabe discernir, a gente é arrastado, mas a gente devia discernir. E para discernir é só buscar, é só se interessar. As pessoas não se interessam pelas coisas de Deus. Se interessam pelas coisas prontas. Mas ela não quer vasculhar. Ela não quer garimpar, ela não quer aprender. Eu não consigo. Como não consegue? O Espírito Santo é que revela. Então a gente vive uma realidade muito difícil. Que de fato, você vê tudo acontecer de mal, vem os falsos profetas, vem o engano, engana. Eu vejo isso como as pessoas se conformando com este mundo, se conformando com o mundo até dentro da própria realidade religiosa e cristã. E a gente vê as pessoas cada vez mais longe de Deus. E isso não deveria acontecer. Por isso que precisamos ficar vigilantes. Há um Deus que revela a sua palavra, a sua verdade. E é o crivo. Como eu sei que é um engano? Está fora da palavra? É engano. Está me jogando para longe de Deus? É engano. Está me fazendo escravo do homem? É engano. Jesus é transparente, o resto é engano. E é isso que ele está passando para a gente aqui. O fim vai acontecer todo esse processo. Mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Aquele, porém, aí vem a promessa. A gente viu o começo, processo, o engano, a guerra, o ódio, a tribulação, o falso ensino,
Tudo isso é um processo. Mas aquele que perseverar até o fim, mas perseverar onde? Na verdade. Perseverar em Cristo. Perseverar, não se enganar no fim, mas entender tudo o que acontece, saber. Tem até um grande servo de Deus que diz o seguinte: às vezes as tribulações surgem na nossa vida para que lembremos que aqui não é o nosso lugar. Então aquele que perseverar em Deus até o fim, esse será salvo. Aí a gente fica a se perguntar, então por que o fim não aconteceu? É a misericórdia de Deus a nossa vida, a nosso respeito. Porque ele fala o seguinte, olha, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então falta a pregação do evangelho do reino. Não é o evangelho do homem, não é o evangelho da mulher, não é o evangelho da instituição, é o evangelho do reino. O evangelho da verdade, o evangelho que nos leva a Deus, que nos tira o engano. Aí, olhando por esse prisma, dá para ver porque ainda ele não veio. Porque o evangelho do engano está aí. E está arrastando muita gente. Mas a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é soberana. E Deus, ele quer que nós tenhamos esse desejo de ir a ela. Então, meus irmãos, nós possamos vigiar, principalmente nos dias que a gente vive, né? Há muitas falsas promessas, há muito resultado pronto e instantâneo, há muito engano. Aí você vê, como é que pode alguém cristão dizer que um propósito levantado por ele, porque Deus deu, vai livrar a pessoa vai imunizar a pessoa de pegar o vírus. O que eu tenho que fazer? Dar esse dinheiro aqui. E quantos que dão? Muitos. E quantos que encabeçam isso? Muitos. Tu fala, mas como é que pode? Você olha assim, fica indignado. É o engano, gente. É aquela falsa promessa que é gostosa de ouvir. Faça isso, que vai se multiplicar aquilo. E a pessoa avança. Mas nós temos que entender o seguinte, esse engano não vai nos levar a lugar algum. É a verdade. Mesmo que doa a verdade, passe o processo e tenha certeza que o resultado virá. É igual aquela velha história, né? As pessoas querem ser bem-sucedidas. Mas como serão se ela não buscar avançar nos seus estudos, não buscar? Essa é a maneira correta. Você buscar trabalhar, você buscar investir em você, buscar o progresso, e você vai colher o resultado depois. Mas tem muita gente que acha que já vai chegar lá sem passar por tudo isso, por causa da fé. Porque meu Deus falou que vai fazer. Pô, mas espera aí. Não seria injusto se Deus fizesse e colocasse na frente de alguém que está se preparando para aquilo? Então são coisas que a gente precisa entender. A fé, ela nos leva a Deus. E à medida que a gente vai, que a gente chega a Ele, e Ele se revela a nós, a gente começa a entender que somos muito mais dependentes de Deus do que a gente imagina. E essa fé em Deus vai clarear a nossa mente, para que a gente possa passar o que tem que passar. A fé é transcendental, nós somos humanos. Então temos que viver aqui pela fé, temos que passar o que tiver que passar pela fé. Sabendo que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então que sejamos nós, agregados ao Evangelho verdadeiro do reino, entendendo que o engano está aí. Infelizmente são muitos os que são levados por ele. Então, que prevaleça a verdade que liberta. Só assim haverá céu. Amém? Então, vou